Oi, pessoas lindas, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Pérola Diária, Lumelo, Encaixando as Peças, LM, Lucélia Melo, seja bem-vindo. Quero deixar uma reflexão, esse canal é um canal de foco, reflexão, comportamento e espiritualidade. Sempre deixo uma palavra, que é a palavra de Deus, mas ela nos leva a refletir em todos os setores da nossa vida. Hoje eu quero falar sobre 1 Reis, capítulo 18, que fala sobre a reconstrução do altar. Elias, ele profetizou para Acabe que, por causa do pecado que era muito grande em Israel, iria ficar 3 anos e meio sem chover. E ele profetizou. E do jeito como de Deus profetizou, assim aconteceu. E Acabe procurava por Elias. Todos os cantos procurando Elias, porque já tinha 3 anos e meio que não chovia. E precisava chover, porque senão todo mundo iria morrer. Você vê pessoas que Deus fecha o céu. Primeiro Crônica ou segundo Crônicas? Peraí. Fala sobre que Deus fecha o céu, né? Deus fecha o céu, pessoas, por causa do pecado. Deus fecha os céus. Deixa eu ver se é 1 Crônicas 7:14. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Segundo Crônicas? Deixa eu ver se é 2 Crônicas 7:14. Que fala, né? Se o meu povo. Acho que é aqui mesmo. Ó. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, restaurarei a sua terra. E olharei e ouvirei atentamente a cada oração feita neste lugar. Então, o que fechou os céus em Israel nessa época, no reinado de Acabe? Pecado. Acabe era casado com uma mulher, Jezabel, muita idolatria, muita prostituição, muita feitiçaria. E isso fez com que o povo se corrompesse. E, e Deus usou Elias para profetizar que o céu seria fechado, e o céu fechou, não choveu. Os gados, tudo morrendo, não tinha plantação, uma seca tremenda por causa do pecado. Então, Deus fecha o céu, pessoas. Deus fecha o céu quando tem pecado. Não tem resposta. O céu fica fechado porque não tem resposta. Não tem chuva de bênção. Não tem resposta do alto. Por quê? Por causa do pecado. Tem que tirar o pecado. E aí, quando Elias apareceu, Elias confrontou os profetas de Baal. Falou assim, para que nós vamos cochear? Está em 1 Reis 18. Para que nós vamos cochear em dois pensamentos? Se Deus é Deus, ele é poderoso para se manifestar. Se o inimigo, se Baal é Deus, ele é poderoso para se manifestar. Então, eu proponho para vocês, eu proponho um desafio. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E eles foram lá no Monte Carmelo. E aí, Elias falou, vocês são muitos, serão mais de 450 profetas, vai lá, oferece o seu sacrifício ao seu Deus, e se ele responder com fogo, ele é Deus. E Elias ficou lá esperando, aí estavam os profetas lá, fazendo sacrifício, dançando, cantando, se cortando, sangrando, e dançando, e fazendo, e acontecendo, e deu meio-dia, e nada, e vai, e eles estavam todos cansados, e não se tinha resposta. E eles tinham feito tudo o que tinha que ser feito, o sacrifício deles.
sacrifícios de homens. E Elias falou, quem sabe ele está dormindo, quem sabe está viajando, e etc. Aí Elias falou, então tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu fazer, agora chegou a minha vez. E quando chegou a vez de Elias, o que que ele fez? Ele primeiro fez o quê? Antes de orar, pedir para Deus mandar fogo, o que que ele fez? Eu vou reconstruir o altar, porque o altar está quebrado. Elias era um homem de Deus, tinha orado para não chover, 3 anos e meio não choveu, mas mesmo assim, como homem de Deus, o que que ele fez primeiro antes de orar? Deixa eu restaurar o meu altar, porque meu altar não pode estar quebrado. Porque altar quebrado, Deus não vai responder, o céu não vai abrir, não vai ter resposta. Deixa eu restaurar o altar. Eu tenho que reconstruir o meu altar que está quebrado. Que altar é esse? A comunhão com Deus. E o que que ele fez? Ele pegou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. E ele restaurou o altar. Depois que ele restaurou o altar, ele colocou lenha, depois ele colocou novilho, depois ele encheu de água, muita água. Veja, em plena uma seca, você encher de água em volta ali do altar. A água era, era, era que o povo estava clamando para ter água. Imagina o valor da água no meio daquela seca. Mas ele falou, tem que pôr água. Ele fez tudo o que tinha que ser feito. Para quê? Antes de orar a Deus. Antes de dizer, Deus, ouve a oração do teu servo que te clama hoje. Primeiro, deixa eu restaurar meu altar. Deixa eu me acertar com Deus. Deixa eu pedir perdão para Deus. Deixa eu reconhecer meus erros. Deixa eu pedir misericórdia para Deus. Deixa eu pedir perdão não só por mim, mas por todo o povo de Deus, pelas 12 tribos de Israel que pecou contra Deus, que virou as costas para Deus. Resumindo, depois que ele orou, e o Senhor ouve a oração do teu servo, para que todos saibam que o Senhor é o verdadeiro Deus. Pessoas, e quando ele terminou a oração, o fogo desceu do céu. O fogo desceu do céu, e esse fogo lambeu todo aquele holocausto, a água, lambeu tudo. Deus recebeu aquela oferta. Após a oração de Elias, Deus recebeu toda aquela oferta. O fogo veio, desceu do alto e lambeu. E todos se dobraram os seus joelhos e declararam: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele é o fogo consumidor. Ele é o fogo verdadeiro. E tem muitos irmãos, muitos de nós que não estamos vendo o fogo de Deus, não estamos recebendo respostas de Deus. O céu está fechado porque o altar está quebrado. O altar está quebrado. Deus não vai responder se o altar está quebrado. Nós temos que restaurar a comunhão com Deus. Nós temos que reconhecer nossos pecados. Nós temos que pôr a casa em ordem. Sem santidade, ninguém vai ver Deus. Sem santidade, nós não vamos ver os céus abertos. Nós não vamos ter resposta das nossas orações. Primeiro tem que ter conserto com Deus. Nós temos que observar por que eu não estou tendo resposta de Deus. O que está errado comigo? Por quê? Porque senão, pessoas, nós vamos estar como os profetas de Baal, fazendo sacrifícios. Sacrifícios de homens. Deus não quer sacrifício. Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra. Lembra que ele disse para Saul, usou Samuel para falar, que mugido de gado é esse?
Deus não quer sacrifício de homens, Deus quer que obedeça a sua palavra. Então, nós temos que aprender com Elias. Antes de eu orar e ter resposta, eu primeiro tenho que acertar como que está o meu altar, como que está a minha casa espiritual. Deixa eu pôr minha casa em ordem, deixa eu acertar com Deus. Eu tenho que estar com as coisas em ordem. Para quê? Para quando eu clamar, eu não ser envergonhada. Eu ter resposta do alto, o céu se abrir para mim, a chuva seróde temporã cair na minha terra, a bênção de Deus ser derramada na minha vida. Mas se nada está acontecendo, é porque Deus não vai abrir os céus se está no pecado, se o altar está quebrado. Se eu estou vivendo sacrifício, eu não preciso viver debaixo de sacrifícios. Por quê? Porque Jesus já levou na cruz tudo. Jesus já foi o sacrifício. Jesus foi o Cordeiro Santo sacrificado por mim e por você. Eu não preciso fazer sacrifício hoje. O que eu preciso é obedecer a palavra de Deus. O que eu preciso é que está com o altar restaurado diante de Deus, com a casa em ordem. Porque o que nos separa de Deus hoje? O pecado. O pecado me faz separação de Deus. O pecado, a mão de Deus continua estendida. Mas o pecado faz separação entre eu e Deus. Entende, pessoas? Então, muitos de nós tá com a casa bagunçada, cheia de sujeira, cheia de imundícia, altar quebrado, aliança quebrada. Tem muita gente com aliança quebrada. E estão aí fazendo penitência, sacrifícios, martírio, lamentações, lágrimas, e não estão tendo resposta. Deus não me responde, Deus esqueceu de mim. Não é que Deus esqueceu. A mão de Deus continua estendida. É que tem que ter um conserto, tem que restaurar a aliança, tem que restaurar o altar, tem que colocar a casa em ordem, porque senão não vamos ver. Não vamos ter resposta, não vamos ver os céus abertos, não vamos ver a bênção de Deus. Por quê? Porque está tendo uma separação, o pecado nos separa de Deus. E Elias deixou aqui, não tem barganha com Deus. É sim, sim, não, não. Ou eu estou andando com Deus, andarão dois juntos se não tiver com um acordo, ou eu ando com Deus, ou não estou andando com Deus. Sim, sim, não, não. Então, vamos tomar cuidado para que a gente não esteja como os profetas de Baal, no rituais doutrinários, né? Liturgias e tradições, mas não estamos andando com o verdadeiro Deus. Estamos até na igreja, né? Mas não estamos andando com o verdadeiro Deus. Então, igreja, tão amados, isso é uma reflexão para nós. Por que eu não estou tendo resposta do alto? Por que a minha vida não está mudando? Tem alguma coisa errada. Então, eu vou aprender com Elias. Deixa eu restaurar meu altar. A aliança está quebrada, deixa eu restaurar minha aliança com Deus. A casa está bagunçada, então deixa eu limpar a casa. Deixa eu colocar a casa em ordem. Não adianta eu ocultar, esconder, eu tenho que tirar a máscara e me acertar com Deus. Não tem meio termo. Senão eu vou estar fazendo um monte de sacrifício sem resposta. Vou estar como os profetas, fazendo sacrifícios sem resposta. Mas se eu colocar minha casa em ordem, se eu restaurar o altar com Deus, minha comunhão com Deus, se eu limpar a casa, sabe? Quando eu orar, o céu vai abrir, a chuva vai descer, eu vou ver milagres. E você também. Então eu deixo essa reflexão para o meu e para o teu coração. Que talvez nós estamos lamentando, chorando, porque as coisas não estão acontecendo, as coisas não mudam de lugar, você não vê mudança, entrando, saindo e não vê mudança. Por quê? Porque
precisa restaurar o altar, precisa restaurar a aliança, precisa colocar a casa em ordem, para que o céu se abra e Deus responda com fogo na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Tá bom, pessoas? Reflita mais nessa mensagem, Deus vai falar mais no teu coração e, e coisas grandes vão acontecer, tá bom? Ó, um beijo no coração, que Deus fale mais contigo, tá? Fica com Deus.